Eu não posso fazer uso da tribuna nesse início de legislatura sem antes agradecer a bancada do meu partido, o Partido dos Trabalhadores, o líder Humberto Costa, pela minha indicação para compor a mesa diretora do Senado, buscando ter a confiança do plenário para exercer novamente, por mais 2 anos, o cargo de vice-presidente do Senado. Quero agradecer a todos os colegas senadoras e senadores que me elegeram, agradecer ao presidente da Casa, Renan Calheiros, com quem trabalhei os 2 últimos anos e agora tenho a delegação dessa Casa para trabalhar nos próximos 2 anos. Quero dizer que tenho satisfação de aqui, de alguma maneira, dizer que no livro Contas Abertas, um relatório de gestão elaborado pelo presidente Renan Calheiros, referente ao Senado de 2013 e 2014, onde o senador Flecha foi nosso primeiro secretário, fizemos um trabalho e eu, ao mesmo tempo, agradecendo em nome do povo do Acre, agradecendo em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores a indicação, quero dizer que vou seguir na mesma linha, procurando auxiliar a mesa diretora no sentido de melhorar a gestão nessa casa, dar mais eficiência ao Senado Federal, dar mais atenção aos servidores e ter um zelo, como tivemos nesses 2 anos, com o dinheiro público. Aliás, que não é dinheiro público, é o dinheiro do contribuinte. O Senado Federal, se eu passo aqui alguns dados que fazem parte do livro Contas Abertas, que foi organizado pelo presidente Renan Calheiros, só para quem está me ouvindo possa ter uma ideia, as nossas despesas do Senado Federal no ano de 2014, 3,1 bilhões de reais. Câmara dos Deputados, 3,9 bilhões de reais. Conselho Nacional do Ministério Público e Ministério Público, 1,4 bilhões de reais. Judiciário, 29,8 bilhões de reais. Fizemos também aqui a variação nominal das despesas com pessoal no Senado Federal. Tivemos um crescimento de 2012 para 2014 de 4%. Na Câmara, o crescimento foi de 11,8%. No TCU, foi de 14%. No Ministério Público da União, o Conselho Nacional do Ministério Público, foi de 23%. No Executivo, foi 17%. No Judiciário, de 8%. Faço uma observação também na variação real das despesas executadas de custeio. Ou seja, entre 2012 e 2014, conseguimos reduzir em 18% a despesa de custeio do Senado Federal. E eu tenho satisfação de ter ajudado nesse trabalho. A Câmara dos Deputados teve um aumento de 18% no mesmo período da despesa de custeio. O TCU, 11% de aumento. O Ministério Público da União, Conselho Nacional do Ministério Público, 24% de aumento. O Executivo, 6%, e o Judiciário reduziu em 5,64% sua despesa de custeio. Queria dizer também que tivemos, como falei há poucos dias num debate na Globo News, uma redução. Aqui, no caso, nós tivemos um aumento do investimento no Senado. Em 2010, o investimento no Senado foi de 28 milhões, em 2011, 21, em 2012, 19 milhões, em 2013, 22 milhões. Em 2014, graças a uma rigidez na gestão, a uma busca de melhor aplicação dos recursos públicos, tivemos investimentos na ordem de 67 milhões de reais no Senado Federal. Tivemos uma despesa no consumo de papel aqui no Senado de 42 milhões em 2012 para 21 milhões em 2014. Consumo de energia também reduzimos, uma economia de mais de 10% no consumo de energia no Senado Federal. Reduzimos em quase
25% a redução do consumo de água no Senado Federal. E isso é uma maneira de mostrarmos o que fizemos nesses últimos 2 anos e o que vamos buscar fazer nos próximos 2 anos. Chamo a atenção a todos que estão me ouvindo para esse dado: redução da despesa de hora extra aqui no Senado. Em 2010, o Senado gastou 63 milhões de reais com horas extras. 63 milhões de reais. Em 2014, foi 4,9 milhões de reais. Reduzimos de quase 64 milhões para 4 milhões de reais as despesas com as horas extras aqui no Senado. As despesas de correio, em 2010, 16 milhões de reais. Esse ano que passou, 2014, 2,5 milhões de reais. Quer dizer, reduzimos de 16 milhões para 2,5 milhões de reais. E diárias e passagens, já que somos cobrados, e assim deve ser, as despesas com diárias e passagens no Senado em 2010 foram 16 milhões. O ano passado, 2 milhões e 800 mil reais, com a mesma rubrica de diárias e passagens. Então, eu faço essa leitura para dizer que o nosso objetivo agora, a intenção nossa na mesa diretora é seguir procurando o senador Ataíde, que preside a sessão, fazer a boa aplicação dos recursos públicos. Queria, com a compreensão de Vossa Excelência, senador Ataíde, não podia também deixar de apresentar um requerimento e requerer uma homenagem de pesar e apresentar minhas condolências à família, aos funcionários da Rede Sara, pela perda do doutor Aloysio Campos da Paz Júnior. Eu requeiro, nos termos do artigo 218 do Regimento Interno do Senado Federal, que seja consignado nos anais da Casa a homenagem de pesar, nos termos do artigo 221, inciso 1º do Regimento Interno do Senado Federal, que sejam apresentadas condolências à família do notável médico, cientista, fundador da Rede Sara de Hospitais, o doutor Aloysio Campos da Paz Júnior, falecido no último dia 25 de janeiro. Eu me associo a 2 outros requerimentos e peço à mesa que possa juntar os requerimentos de pesar, um apresentado pela senadora Lúcia Vânia, o outro pela senadora Vanessa Grazottin. Esse cientista, esse nome honrado, que eu tive o privilégio da convivência nos últimos anos, já que sou parte do Conselho dos Hospitais Sara, eu tive o privilégio de aprender com ele, de conviver com ele, e fiquei muito sentido. Estava em viagem oficial fora e não pude participar das homenagens quando do seu falecimento, e faço aqui da tribuna do Senado. Cientista de renome internacional, Campos da Paz nasceu no Rio de Janeiro em 1934, mas se mudou para Brasília na década de 60, após a conclusão de estudos na Universidade de Oxford. Em 68, foi convidado para dirigir o Centro de Reabilitação Sara Kubitschek. Hoje, além de Brasília, a Rede Sara possui unidades em Salvador, São Luís, Belo Horizonte, Macapá, Belém, Fortaleza, Rio de Janeiro. Trata-se, portanto, de uma obra, de um legado grandioso que foram construídos sob sua permanente liderança, junto com essa outra cientista tão querida, atual presidente da Rede Sara, a doutora Lúcia Braga, a quem também dou um abraço, presto minhas homenagens, porque ela é uma espécie de discípulo do doutor Campos da Paz, e administra já há alguns anos, com uma eficiência invejável, uma rede pública que passou a ser uma referência no mundo inteiro. Além pela Rede Sara, também se ampliou ao longo do tempo, passando a incluir ortopedia, pediatria do desenvolvimento, a reabilitação neurológica, a neurocirurgia, a genética médica, a cirurgia plástica reparadora e oncologia. Milhares de pessoas hoje podem usufruir de uma vida melhor graças ao trabalho desenvolvido por Campos da Paz e, obviamente, a doutora Lucinha Braga e sua equipe, ao corpo de funcionários, que eu posso afirmar, com conhecimento de causa,
é uma referência do que deve ser e como deve ser o servidor público. Milhares de pessoas fazem uso desse serviço e isso inclui a população do meu estado, o estado do Acre. Um dos livros de sua autoria, de 2002, intitula-se Tratando Doentes e Não Doenças. Nele, o cientista revela sua visão e a defesa do tratamento humanista de qualidade, no qual possam se conciliar o atendimento igualitário e a dedicação personalizada. Em outro texto mais recente, publicado no jornal o Globo, Campos da Paz critica a comercialização da saúde, que, segundo ele, tem promovido a transformação do paciente em consumidor, aumentando as distorções da prática médica e dando origem a conflitos entre homem que trata e homem que é tratado. Dr. Campos da Paz, por tudo o que foi e fez, merece as mais elevadas homenagens dessa Casa Legislativa, que devem ser prestadas a todos os seus colegas servidores da Rede Sara, e faço isso através da doutora Lúcia Braga e, obviamente, a senhora viúva Elzita Coelho Campos da Paz e aos seus filhos, Isabela Campos da Paz, Priscila Campos da Paz e Aloísio Campos da Paz Neto. Fica aqui, então, esse registro, senhor presidente e caros colegas senadores e deputados. Estou apresentando esse requerimento e peço que possa constar nos anais, e esse requerimento com homenagem ao doutor Campos da Paz, Aloísio Campos da Paz, e, ao mesmo tempo, peço que se junto aos requerimentos da senadora Vanessa Graziotin e Lúcia Vânia, que apresentaram requerimentos no mesmo sentido que apresento hoje. Por fim, quero concluir minhas palavras nessa primeira intervenção dizendo que amanhã vou estar apresentando uma proposta de criação de uma comissão temporária do Senado Federal, senador Thaís, para acompanhar a grave situação da falta de um abastecimento seguro para a população na região do Sudeste brasileiro. Temos uma soma de uma seca sem precedentes na história, nessa região do Sudeste, com também o resultado de uma ocupação inadequada. Milhões de nascentes foram mortas. Toda a floresta protetora ao longo de riachos e rios nessa região também foi danificada. A floresta, a Mata Atlântica nessa região, não restou mais que 6% de floresta de Mata Atlântica. E eu entendo que é como se o Brasil estivesse buscando essa situação há muitas décadas, trabalhando para que a natureza reagisse. A natureza reagiu. Temos a falta d'água que atinge mais de 50 milhões de brasileiros e brasileiras, um quarto da população brasileira. 70% do PIB nacional vem dessa região. E eu quero apresentar uma proposta para que o Senado Federal acompanhe esse assunto, possa estar junto à Agência Nacional de Água, ao Centro de Monitoramento de Cachoeira Paulista, para ver como é que está a questão do clima, visitarmos a população. O Senado é a casa da Federação, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais estão passando por um gravíssimo problema, que se soma ao grave problema quase que eterno do povo nordestino. E eu, como engenheiro florestal, como senador da Amazônia e do Acre, quero dar minha contribuição, me aprofundando nesse tema, pondo o dedo nessa ferida que é a ausência de investimentos, a ausência das políticas públicas adequadas para que a população não viva uma situação vexatória, gravíssima, com consequências para a economia e com consequência para a dona de casa, para as empresas, que é a possibilidade de um agravamento da situação de falta de água no Sudeste brasileiro. Então, acho que o Brasil tem que tirar lições disso. Não se trata apenas de uma questão
climática. É também, mas ela é também uma questão política. E amanhã devo apresentar um requerimento, criando uma comissão. Vamos trazer esse debate da escassez de água, da falta de água em regiões que tinham abundância até algum tempo no Brasil, para dentro do Senado Federal. Muito obrigado, senhor presidente, pela contribuição que me deu de permitir que eu pudesse concluir o meu pronunciamento.